O objetivo dessa apresentação é mostrar esse notebook Jupyter, que lê uma imagem fotográfica e transforma ela no NumPy Array e mostrar algumas coisas que tem com ela. Lê a imagem, exibe, converte para luminância e ilustra um pouco algumas propriedades da imagem. Então, nessa primeira célula aqui, que é uma célula tipo Markdown, eu coloquei aqui usando HTML essa descrição breve, que aqui, quando eu rodo, ela se converte nessa imagem que está aqui. A célula seguinte, ela mostra que a gente as funções que a gente vai precisar, as bibliotecas que a gente vai implementar, que vai usar nessas implementações e praticamente no curso todo, que é a NumPy, que aqui eu estou importando com o alias de NP, e a NumPy PyPlot com PLT, a Matplotlib PyPlot como PLT e a Matplotlib Image como PIM. Tá? Então, vamos rodar aqui. Naturalmente, eu já instalei isso, então vai funcionar direitinho. Aqui você tem uma primeira célula no início de todo o notebook. É importante a gente definir, isso é mais uma convenção para o curso, a gente sempre definir uma variável chamada path, que vai ter o caminho para os dados que aquele notebook trabalha na sua instalação. Isso, naturalmente, vai variar de computador para computador, e então isso é uma maneira de eu colocar essa informação aqui, porque aí, quando vocês copiarem meu notebook, vocês sabem que vocês têm que mexer nessa célula para adaptar o caminho para onde tiverem os dados na sua célula, na sua máquina, e vice-versa. Quando vocês me mandarem de volta, eu também sei que eu tenho que adaptar esse caminho aqui. Essa outra célula aqui, na realidade, ela vai usar a IMRead da Matplotlib Image para ler uma imagem de um arquivo. No caso, o arquivo é o pilotis JPEG, que estaria nesse caminho que está aí. Aqui, só para ilustrar, ele está aqui ele marcado com pilotis JPEG, né? E está aqui a visão dele, né? Que eu espero ler na minha máquina. Aqui. Então vamos rodar para tá tudo certo, eu já passei isso, já corrigi. Naturalmente, quando eu fui fazendo esse notebook, eu fiz vários erros, mas não faz sentido eu ficar indo e voltando com vocês. Vocês, como podem parar o vídeo, é melhor eu ir apresentando as coisas diretamente. Essa outra célula, ela usa a, a PyPlot para gerar essa imagem que está aí. Tá, então, estou dizendo que eu quero uma figura de tamanho altura 6, largura 6 e altura 6, um título aqui, pilotis vazio, e usando a IMShow para e vou passar esse cara IMG que está aqui, que eu acabei de ler pela IMRead. Então, vamos rodar, e aqui mostra de novo a imagem do nosso pilotis, nessas condições que estão aí. Tá. Só para que a gente entenda um pouco mais quem é esse MG, eu disse esse MG se você pegar da descrição da função no manual dela, você vai ver que ela é um NumPy Array. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar o shape desse NumPy Array e, na realidade, vou já transformar ele pelas três primeiras, né? Porque o valor 0, isso é um array, o 0 seria o H, o 1 seria a posição 1, que a segunda posição seria o W, e a terceira posição desse M-shape vai ser o número de cores que tem nesse NumPy Array, porque no caso aqui ele vai ser 600 por 800 por 3. Tá vendo? Aqui eu estou dando a semântica deles, aqui naturalmente meio invertido, porque normalmente a gente se refere a uma imagem definindo a largura e a altura, mas nessas bibliotecas e no Python é ao contrário. Primeiro vem a altura, depois a largura. E o número de canais de cor, no caso, é 3. Eu também estou usando aqui da NumPy o Amin e o Amax. Como eles são positivos, eu não preciso pegar o valor absoluto, eu só peguei de todos os valores desse array IMG,
quem é o mínimo, quem é o máximo. E, no caso, vi que é 11 e 255. 255 porque, naturalmente, isso aqui é um inteiro de 8 bits, né? Unsigned int de 8 bits, que está aqui também onde a gente imprimiu, que é o dtype desse NumPy Array. Tá certo? Agora, é muito comum e é muito importante a gente não trabalhar com essa informação, com essa precisão. Isso aqui tem muito pouco precisão. É interessante a gente, quando for fazer processamento da imagem, ou até como for usar ela, normalizar ela para 0,1 e normalizar já dividindo por um tipo de ponto flutuante, porque aí, por exemplo, eu vou criar outro NumPy Array, que podia usar o mesmo, mas só para ficar mais claro, vou usar outro chamado IMGF, F para float. Tá? Então, está vendo agora esse NumPy Array IMGF, ele tem uma característica, ele agora não é mais o int, ele é float 64, tem muito mais precisão, o shape dele está aqui, e o mínimo e o máximo, claro, agora ficou entre 0 e 1, porque eu estou dividindo pelo máximo do tudo, então onde era 255 está aqui. Tá? Para mostrar que essa transformação não mudou nada no conceito que nós temos de imagem, essa última célula aqui, essa outra célula, próxima célula aqui, ela usa a PyPlot com 2 subplots, né? Aqui seria um número de linhas, no caso eu quero uma linha só de figuras, 2 figuras, e aqui estou dando o tamanho dessa figura total, né? 12 por 6. Aqui, quando ele me cria 2 referências para as figuras. Aqui, como eu usava só uma figura, por exemplo, eu me referia sempre a PLT. Aqui eu vou precisar usar qual dos 2 subplots eu estou falando. O axis 0 seria os eixos da primeira figura, nele eu vou setar um título 0255 e vou mandar mostrar a imagem original. No outro, no 1, eu vou colocar de 0 a 1 e vou mostrar a imagem já em float. E, naturalmente, as 2 imagens não têm diferença nenhuma. Tá? Visualmente, porque a geração da imagem pela Plotlib vai fazer exatamente, vai interpretar esses bytes ou esses floats como a mesma coisa. Ela já tem isso meio como automático. Se vem em float, ele trata como de 0 a 1, se vem e o byte, ele vai tratar de 0 a 255. Então, essa forma é mais conveniente para a gente trabalhar da direita. Tá? Mas vou continuar com a mesma forma anterior, se bem que aqui, por exemplo, eu vou calcular, vou definir agora uma função, que é essa função que está aqui, luminosidade. Tá? Essa função ela vai pegar um dado, um vetor de 3 posições RGB, e vai fazer o produto interno desse vetor de 3 posições RGB com esses três valores que estão aqui. Esses 3 valores me dão, na realidade, a luminância relativa de cada um dos canais. O canal que tem mais luminância é o verde, que é esse que tem 75% da luminância de uma cor vem do canal verde, 21% vem do canal vermelho e 7% só do canal azul. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui que eu estou fazendo aqui nessa chamada aqui, pedindo para que essa função seja aplicada a todos os elementos desse NumPy Array e seja armazenada aqui, né, no Gray. Tá? Aqui eu vou imprimir a shape do Gray, só para vocês verem que nesse processo a gente perde o último de 3, ele vira um canal só, né? Então, e depois eu entro aqui naquele mesmo processo para mostrar aqui a imagem original e a imagem em tom de cinza, uma do lado da outra. Tá? Só que nota que na hora de eu chamar IMShow aqui, nesse caso, você tem que fazer um mapeamento, porque aí agora você tem números
e ele vai pegar o mínimo e o máximo dos valores que estão naquele NumPy Array e vai gerar uma tabela de cor dentro dessa coisa. Aqui eu estou pedindo para ele usar a tabela de Gray. Se eu rodar aqui, vocês vão ver a imagem original e a imagem em tons de cinza ou a imagem de luminância. Se eu não tivesse passado esse CMap, porque o CMap aí, no caso, é a variável do Color Map, eu teria aqui gerado uma imagem estranha, porque, na realidade, o mapa de cores que foi usado aqui é um mapa que pega o 0 e mapeia para azul e o mais claro para amarelo e tal. Então, é bom sempre quando vai usar isso aqui, colocar aqui o CMap, que é o CMap aí, né, é a variável que define o color map dessa função que está aqui. Tá? Claro que se eu tivesse feito isso aqui com a imagem de float, né, também não geraria as mesmas coisas, só que aí eu estaria trabalhando de 0 a 1. Tá? Até ficaria um pouco mais preciso, porque essas contas aqui feitas em byte seria até melhor ter feito isso em float. Tá? Mas, voltando aqui, vou fazer em bytes, porque eu mantendo o valor de 0 a 255 aqui no caso, porque eu gostaria de mostrar na próxima ilustração, rodar aqui na próxima ilustração, mostrar o histograma. Tá? Aqui que é o histograma, quer dizer, o histograma dessa imagem que está aqui vai ter valores 0 para preto e 1 para branco. Mas quantos pixels são 0? Tem valor 11. Quantos pixels tem valores? Então, essa informação que dá assim, o range de quais são desses 256 níveis de tons, que tons estão sendo usados nessa imagem, ela vem para o histograma. Então, essa função aqui tem só de diferente essas duas linhas aqui, para mostrar o dado que, em vez de eu estar mostrando a imagem, eu estou pedindo o histograma. Aqui eu estou pedindo o histograma desse NumPy Array, que é o Gray, que é esse NumPy Array que está aqui em cima, que é 600 por 800. Agora, eu ponho esse ponto Ravel aqui para dizer que eu estou pedindo para ele esquecer a estrutura, que ele é uma matriz de 800 por 600. Eu quero todos os valores. Isso aqui converte ele numa lista com todos os valores que tem de Gray nessa imagem. E estou pedindo um histograma com 256 bins, valores, né? Ou 255, talvez seria. Se aqui é o número de bins, talvez o mais certo fosse 255. E eu estou setando que eu quero que a imagem tenha um eixo de 0 a 255, senão ele, às vezes, pega uma folguinha, bota de menos alguma coisa, mais alguma coisa. Está aqui. Está vendo? Aqui nós temos o histograma mostrando como esses tons de cinza dessa imagem aparecem aqui nessa figura, né? Nessa imagem. Quer dizer, quanto que tem, se eu pegar um valor aqui, 100, eu vou ver quantos pixels dessa imagem tem o valor 100. Uma coisa interessante é que, se eu dividir esse histograma pela soma de todos os valores que estão aí, pela soma de todas essas alturas, né, eu vou ter, eu vou ter aqui um número que seria, digamos, eu tenho 8.000 pixels com a cor 100, de um total de 800 por 600 pixels. Então, 8.000 dividido pelo número total de pixels dá a percentagem de pixels que tem aquele tom 100. Então, isso, na realidade, me dá a probabilidade de eu
randomicamente escolher um pixel dentro dessa imagem, ele ter o valor 100 também. Então, o histograma tem várias interpretações interessantes. Se ele está, como está aqui, ele está razoavelmente bem distribuído, mas você vê que a gente não está usando os tons mais pretos. Por exemplo, eu poderia fazer uma transformação que eu ilustrei aqui, que é elevar ao cubo, ao quadrado, perdão, todos os valores, esses valores que estão aqui, né? Agora, seria para eu fazer isso aqui em tom de cinza, seria melhor eu estar trabalhando aqui com o gray feito pela luminosidade em 0 e 1, né? Eu poderia fazer aqui luminosidade da image float, que é melhor, porque aí... Agora, pronto, esse histograma ficou todo ruim, claro, porque eu pedi para mostrar de 0 a 255, quando, na realidade, agora ele está de 0 a 1, né? Então, eu não posso... Ele sumiu, claro, vou refazer aqui. Agora ele está bonitinho, porque o 255 tinha se tornado 1. Então, aqui estou nessa posição aqui. E agora, se eu pegar... Eu acho que eu posso até fazer aqui essa modificação, mas antes deixa eu fazer aqui mudar ele ao quadrado, né? Porque 0 a 1 agora fica fácil, porque um valor entre 0 e 1 ao quadrado continua sendo um valor entre 0 a 1, então não muda a semântica das coisas. De 0 a 255, se você leva ao quadrado, 255 vira um número grandão. A própria fica muito confuso a gente trabalhar, né? Aqui, por exemplo, eu vou levar ao quadrado e, claro, o que aconteceu? Ficou tudo mais escuro, porque qualquer número entre 0 e 1 é ao quadrado, ele diminui o valor dele, né? Se aqui, se eu mostrar agora aqui essa mesma figura aqui, por exemplo, do histograma, se eu criar aqui embaixo dessa célula, né? Vou acrescentar uma célula aqui embaixo, vou rodar e vai dar aqui Está vendo? O histograma veio todo para o lado esquerdo agora, né? Porque aqui ele estava mais centrado, estava melhor, tinha melhor contraste. Agora essa imagem está ruim de contraste porque ficou muito escura. Tá? Então, finalmente, eu queria voltar lá àquela nossa imagem original, né? E fazer o seguinte, queria pegar aqui dessa imagem original e pegar aqui uma linha, sei lá, 300, e ver como varia o RGB ao longo deles, tá? Eu poderia fazer isso aqui na luminosidade, mas eu só queria chamar a atenção, aqui, voltando aqui, quer dizer, o que eu vou fazer aqui primeiro, gerar um eixo X. O eixo X vai ser de 0 até eu até me esqueci que aqui eu já tinha tirado essas variáveis, e mshapes1 é o que eu chamei de W, né? E aqui eu quero gerar um vetor com W de 0 a W-1, que seria 799, e com W valores, né? Então, isso aqui seria o meu valor de X. Aí eu vou desenhar uma figura em que eu vou usar o PLT plot com X vezes o Y vai ser, digamos, a linha 300 e o canal 0. Tá? Tá vendo? Eu estou dizendo aqui, porque essa imagem aqui, ela tem na linha 300, para todas as colunas, que é esse 2 pontos aqui, do início ao fim desse array, e só para o canal 0. Esse canal 0 é vermelho. Depois vou botar só o canal 1, é o verde. Depois só o canal 2, que é o blue. Tá? E depois eu vou querer setar esse limite aqui também para desenhar justo. Vou botar aqui W-1 e perdão, aqui faltou esse xlimit, ele espera receber uma lista, e a lista teria que ter aí 0W-1. Então, vamos rodar aqui. Pronto, aí eu tenho aqui as linhas que mostrariam quanto de vermelho, verde e azul
essa imagem tem. Percebe que ela tem um tom meio mais para avermelhado, verde, mas ela não é, ela é meio cinza mesmo, essa é bastante cinza essa imagem, né? Que você vê que os 3 canais são parecidos, funcionam de forma bem parecida. Bem, era isso que eu tinha para apresentar hoje, só. Eu espero que vocês possam pegar esse vídeo e reproduzir esse trabalho que está aqui. Muito obrigado.